Olá, bom dia a todos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Direito Eclesiástico e Liberdade Religiosa. Dê o seu like, compartilhe, nos divulgue aí pelas redes sociais, pelo YouTube. Estamos aqui mais uma vez com um vídeo, um tema e um tema de suma importância que eu quero abordar nesta manhã de domingo, com relação à objeção de consciência. Como eu havia dito, nos meus vídeos anteriores, no meu vídeo de apresentação, eu disse que iria apresentar temas com relação ao direito eclesiástico, liberdade religiosa, objeção de consciência, e hoje estamos aqui para apresentar a objeção de consciência, um tema bastante polêmico, um tema atual, um tema jurídico e também um tema relacionado à religião, né? Primeiramente eu quero fazer algumas noções introdutórias com relação ao tema. Depois, no tópico 2, vamos apresentar alguns conceitos de objeção de consciência, como que foi institucionalizada a objeção de consciência, a justificação, qual a justificativa para a objeção de consciência, a sua classificação e, por fim, as considerações finais. Então, vamos ao tema. O que é a objeção de consciência? A objeção de consciência está muito ligada à liberdade de consciência, à liberdade de pensamento. Então, isso está tutelado na nossa Constituição Federal. Nós sabemos, vivemos no Estado Democrático de Direito. No nosso artigo 1º da Constituição Federal, fala a questão do Estado Democrático de Direito, fala da questão da dignidade da pessoa humana. Então, a objeção de consciência está tutelada em nossa Constituição Federal. A objeção de consciência é um tema ligado ao direito constitucional. O que eu gostaria de frisar aqui nessa oportunidade é que o que eu estou trazendo aqui não é um tema da minha cabeça, não é um tema da minha ideia. O Severino agora começou a divulgar vídeos no YouTube e está trazendo coisas que não existem no mundo factual. Na realidade existe. Existe no mundo factual, existe no meio social, e está tutelado em nossa Constituição Federal. Então, a objeção de consciência se discute na teoria da Constituição como problema de obrigação jurídica. Então, existe uma obrigação jurídica imposta a todos, e o objetor ele levanta a bandeira negando, ora afirmando, né? Então, ele levanta essa bandeira e ele quer defender o seu ponto de vista e ele principalmente quer defender a sua consciência, né? Então, a objeção de consciência é um tema muito relevante no direito constitucional brasileiro, né? E faz parte dos direitos e garantias fundamentais. Encontra-se no artigo 5º, inciso 8º, e no artigo 143, parágrafo 1º da Constituição Federal. Essas são as bases legais para a objeção de consciência, né? E há um certo desconhecimento perante a sociedade desse tema e desse direito, né? Tanto por parte dos operadores do direito, né, quanto pela sociedade em si, e até às vezes pelo próprio Estado, que às vezes nega o direito à objeção de consciência, né? E o Estado ele não possui recursos numa repartição pública suficiente, com preparo suficiente para ele estar resguardando esse direito, né? Então nós vimos aí que a objeção de consciência está tutelada no artigo 5º, inciso 8º, e no artigo 143, do parágrafo 1º da Constituição Federal. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, só que existe uma ressalva. O Estado não é obrigado a concordar com esses direitos. O Estado não precisa concordar com as reivindicações de consciência de todos, né? Todavia, ele também não pode concordar ou negá-las, né, em virtude do caráter político dos grupos que as apresentam, né? Então, a objeção de consciência ela existe de forma de convicção religiosa, convicção política e convicção filosófica, né? Então, agora vamos à parte conceitual da objeção de consciência, né? A objeção de consciência é uma liberdade pública clássica, né? Ela impõe um não fazer ao indivíduo, estabelece uma fronteira em benefício do titular do direito que não pode ser violada por quem quer que seja, nem pelo Estado.
essa ideia espelha a liberdade de consciência, né? O indivíduo ele tem o direito de viver de acordo com a sua consciência, né? De acordo com a sua pauta, a sua conduta, a sua convicção religiosa, a sua convicção política e filosófica. Então, a objeção de consciência ela tem cunho político, ela tem cunho religioso e filosófico, né? Então, dessas três convicções aí, religiosa, política e filosófica, decorre que cada ser humano ele tem o direito de conduzir a sua própria vida. Então cada um conduz a sua própria vida, cada um é dono do seu corpo, né? Então cada um conduz a sua consciência individual, né? Tem o direito de conduzir a sua própria vida como melhor entender, desde que esse direito não fira o direito de terceiros, né? Então, a objeção de consciência é uma modalidade de resistência de baixa intensidade política, né? Existe, ora é uma negação parcial das leis, ora é uma recusa total. Pode ser que há uma negação parcial ou uma negação total. E há uma alta repercussão moral. A objeção de consciência ela tem uma alta repercussão moral. Então nós vimos aí que a nossa Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º, ela está solidificada com a dignidade da pessoa humana. Então esse é um princípio básico e é fundamental, a dignidade da pessoa humana. Então a objeção de consciência ela é uma espécie de direito de resistência. O que é a objeção de consciência? É a recusa ao cumprimento dos deveres incompatíveis com as convicções morais, políticas e filosóficas. A escusa de consciência significa a soma de motivos alegados por alguém, numa pretensão de direito individual em dispensar-se da obrigação jurídica imposta pelo Estado a todos, indistintamente, né? Existem dois teóricos que embasam a objeção de consciência, que é John Rawls, né? Onde ele fala que é o não cumprimento de um preceito legal ou administrativo, mais ou menos categórico, né? E John Rawls ele se baseia em Ronald Dworkin, né? São dois autores principais que defendem a objeção de consciência. Ronald Dworkin, Filosofia do Direito, e John Rawls, Teoria da Justiça. Então, são os teóricos que defendem a objeção de consciência. Então, como vocês podem ver, eu não estou falando de mim mesmo, mas sim com basamento teórico, com base em autores que tratam do tema, né? Então, a objeção de consciência, ela pode operar como um sinônimo de livre-arbítrio. O ser humano ele tem o livre-arbítrio, ele comanda a sua própria vida. Só que ele toma as decisões com relação ao seu próprio corpo, ele tem o seu livre-arbítrio, mas ele tem que respeitar o direito de terceiros, né? Então, com relação ao próprio corpo, existe a objeção de consciência com relação às vacinas, aos testes de sangue, né? À concepção, ao aborto, à doação de órgãos, né? E aos tratamentos médicos, né? Então, a objeção de consciência ela requer a adequação normativa com a consciência particular. Então, existe uma norma e existe uma adequação entre a consciência particular e a norma, né? Ora, ela pode ser um direito fundamental, uma liberdade positiva, ora pode ser uma liberdade negativa, né? Que é exigir omissão dos poderes públicos de forma a evitar agressões lesivas por parte dos membros, né? A liberdade de consciência é o núcleo de fundamentação da objeção de consciência, pois reflete a liberdade de crença e de pensamento. E nós sabemos que a liberdade de pensamento ela se subdivide em duas outras, a liberdade de consciência, né? E a liberdade de exteriorização do pensamento. Então a liberdade de pensamento se desdobra em duas. Liberdade de consciência, que compreende a liberdade de opinião e de crença, né? E a segunda, a liberdade de exteriorização do pensamento, que abrange a liberdade de palavra e de culto. Então, a pessoa tem a liberdade de crença, de consciência, e ela tem a liberdade de expor essa crença, né? É nesse direito que reside a matriz política e jurídica da objeção de consciência. Então, através desses dois direitos aí, a liberdade de consciência e a liberdade de exteriorização da consciência, do pensamento,
é que deriva a objeção de consciência, né? E a Constituição brasileira, em regra, sempre asseguraram a liberdade de pensamento, mas nem sempre ela deu pleno exercício, né? Então, apesar de nós vivermos um Estado democrático de direito, nem sempre as pessoas, os indivíduos conseguem exercer esse direito, né? Agora passemos à institucionalização da objeção de consciência. A objeção de consciência está embasada na Declaração de Direitos do Homem, né? Está embasada na Declaração de Direitos do Homem da ONU de 1948 e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, fruto da Revolução Francesa, no qual introduziu no discurso político-jurídico moderno as liberdades públicas, né? Então, a objeção de consciência é uma liberdade pública, é uma liberdade individual, né? Mas essa liberdade não pode ferir o direito de terceiros, né? No Brasil existe a liberdade de objeção de consciência, está tutelada na nossa Constituição Federal, só que existem alguns estados que existem leis particulares, né? Nós temos aí, então, um direito fundamental, a liberdade de consciência, ela se encontra no artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, né? E também temos a objeção de consciência com relação ao serviço militar, né? O serviço militar, ele é obrigado a todos, né? Só que ele impõe uma prestação alternativa, aliás, ele abre o leque, o direito da pessoa ter a prestação alternativa, né? Então, a liberdade, o objetor, ele não pode sobrepor-se ao princípio da isonomia, apenas pela alegação de que é objetor. Eu sou objetor, eu não vou me alistar no exército, né, mas ele tem que ter um embasamento moral e jurídico para querer que esse direito dele seja tutelado, seja cumprido perante o Estado, né? Então ele não pode eximir-se de cumprimento de obrigação jurídica, ele deve revestir-se de consistente fundamentação jurídica, moral ou política, ou até filosófica, né? Então, nós podemos observar que a objeção de consciência, ela não tem caráter absoluto. Ela não tem um caráter absoluto. Ele não é, eu sou objetor e pronto, acabou, eu vou ter que respeitar o meu direito. Então tem que ter uma fundamentação política, filosófica e jurídica, né? Nós vemos no Brasil, no artigo 143 da Constituição Federal, que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei, né? Então todos têm que cumprir o serviço militar. Mas no caso brasileiro, existem alternativas. Mas mesmo assim, se o objetor ele continua se recusando a prestar o serviço militar, os seus direitos políticos são suspensos. Então ele sofre uma sanção normativa, ele sofre uma penalidade. E você tendo o direito político suspenso, você não pode prestar concurso público, você não pode votar, então acaba sendo prejudicado, né? Agora partimos para a justificação da objeção de consciência. Como eu já disse, o que justifica a objeção de consciência? Ela tem uma justificação jurídica, política e moral, né? Só que essa justificação ela tem que obedecer às leis que sejam razoáveis, né? Leis que sejam proporcionais, justas, e essas leis têm que ser em conformidade com os princípios gerais de direito, como o direito à vida, a dignidade da pessoa humana, da justiça social, da proporcionalidade, da legítima defesa e da segurança jurídica, né? Então, além da questão da convicção religiosa, filosófica ou política, como imperativo da consciência, o objetor deve invocar uma questão jurídica, como eu já havia dito, né? Ele tem que ter uma fundamentação jurídica para que o seu direito seja tutelado, né? A objeção de consciência ela abre perspectivas de ação política, né? No sentido de aperfeiçoamento do sistema político e jurídico, né? Sob o ponto de vista político, como modalidade de exercício do direito de resistência. Abriga, no fundo, a legitimidade da estrutura do poder, já que sua reivindicação é apenas pontual dentro do contexto da obrigação jurídica, podendo, é claro, que por meios transversos alcançar os fundamentos da ordem política, né? Então nós vimos aí, além de questão jurídica, política, existe uma questão ética, uma questão moral, né? De convicção filosófica
ou política, como imperativo da sua consciência, né? A justificação política da objeção de consciência pode ser assentada em duas fontes, né? Para salvaguardar a justiça e a dignidade da pessoa humana, né? A matriz da objeção de consciência está na reprovação da lei injusta em nome de uma ordem superior justa, uma ordem moral, né? Outra fonte da justificação é a ideia da autonomia, da liberdade individual. Todo indivíduo tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, né? Que ele se antepõe a toda forma de poder sobre o homem, especialmente o poder do Estado. Então essa liberdade ela tem origem no ius naturalismo, que só ergue a supremacia do indivíduo informado por alguns direitos natos sobre o Estado. Então há uma supremacia do direito do indivíduo sobre o Estado, que é o ius naturalismo, né? Essa tese ius naturalista sustenta que a consciência individual está acima de cada lei e que é legítimo resistir em nome dos direitos naturais ou da humanidade. Ou da humanidade, né? Ofendida, pois o ato impugnado repugna a consciência. Então, se essa lei injusta está afetando a consciência do indivíduo, ele tem o direito de requerer a objeção de consciência, né? Para proteger, para haver a tutela do seu direito fundamental, né? Como que se classifica a objeção de consciência? A objeção de consciência ela se classifica ao serviço militar, né? Serviço militar, a objeção de consciência religiosa, quando a pessoa, por exemplo, um caso que nós podemos citar são as testemunhas de Jeová, que elas se recusam ao serviço militar e à transfusão de sangue, né? Então é uma objeção de consciência ao serviço militar. Eles se recusam a pegarem armas, né? Porque tem base filosófica e teológica, né? E existe a objeção de consciência religiosa, né? Que é uma objeção baseada numa lei moral religiosa, principalmente os testemunhos de Jeová. Nós temos como exemplo também os adventistas do sétimo dia com relação à guarda do sábado, né? Isso é um tipo de objeção de consciência religiosa. Temos também a objeção de consciência do exercício profissional. Nós podemos destacar os advogados que se recusam a patrocinar uma causa que eles não concordam, uma causa que eles não concordam por se tratar de foro íntimo, uma causa que vá ferir os princípios éticos e morais dele. Então, ele pode se recusar e ele não pode ser penalizado pela OAB, né? Da mesma forma, também o juiz de direito. O juiz de direito também ele pode se recusar a emitir um parecer, um julgamento sobre uma determinada causa por motivo de crença religiosa, por motivo político, moral, ético, né? Então, ele pode se recusar a atuar num caso e ele não pode ser penalizado por isso, né? Existe também a objeção de consciência à obrigação sanitária e tratamento médico, né? Nós já vimos aí com relação aos testemunhos de Jeová, né? E existem muitos casos na mídia com relação a isso, né? A questão de doação de órgãos, muitas pessoas se recusam a doar órgãos em vida, mas para isso existe uma proteção. Quando a pessoa vai fazer o documento de identidade ou a CNH, ele coloca lá que ele não quer doar os seus órgãos, né? Então nós vimos aí que há essa proteção, né? A pessoa pode se manifestar através de documentos, né? Nós vimos aí com relação às testemunhas de Jeová que se recusam à transfusão de sangue também, né? E existe também a objeção de consciência com relação ao aborto, né? O aborto necessário, né? Quando há um meio, às vezes a gestante está em perigo de vida e há uma recusa, às vezes a recusa acarreta o crime de omissão de socorro, quando a pessoa não quer salvar a vida. A recusa acarreta o crime de omissão de socorro, previsto no artigo 128, inciso 1 e 135 do Código Penal, né? E temos também a objeção de consciência, como já disse, com relação aos trabalhos nos sábados, né? A Organização Internacional do Trabalho, ela reconhece no artigo 6º da Declaração Universal de 1981 que o sábado é um dia festivo segundo determinada religião e embora não haja amparo legal para que se guarde outro dia que não domingo. O Serviço Público Federal e o Serviço Público Estadual do Rio de Janeiro, principalmente na área de educação, né,
recomenda às unidades escolares que não marquem exames escolares aos sábados, né? E com relação às leis sabáticas, cada estado tem uma lei que tutela, né? Então não existe uma lei federal, a nível nacional, que proteja esses direitos. E por fim, a objeção de consciência eleitoral, né? A objeção de consciência eleitoral é quando a pessoa se recusa a votar. Mas para isso existe uma penalidade, uma multa bem irrisória, bem pequena, que a pessoa acaba efetuando o pagamento e o título dele acaba ficando normal, né? Então, como podemos ver aí, a objeção de consciência, ela abre várias perspectivas de ação política, de cunho religioso, filosófico, de questão moral e ética, né? E a objeção de consciência, ela é no sentido de aperfeiçoar o sistema jurídico. Quando não existe uma lacuna na lei, uma lacuna que não tutela o direito do indivíduo em face do Estado, né? Então, a objeção de consciência, ela não se apresenta contra as normas sociais, e sim contra a obrigação jurídica, já que sua reivindicação é apenas pontual dentro do contexto da obrigação jurídica. A liberdade de consciência e suas objeções decorrentes não se opõem ao Estado democrático. Ao contrário, legitima o mesmo. Então, a objeção de consciência, o objetor de consciência, ele não tem o objetivo de ir contra o Estado, né? Mas sim de aperfeiçoar as leis do Estado, onde há uma lacuna na lei que não tutela o seu direito. Então é isso aí, pessoal. O que eu tinha para apresentar seria isso aí, com relação à objeção de consciência. E dentro em breve estaremos abordando outros temas com relação à objeção de consciência e com relação à liberdade religiosa. Muito obrigado, um bom domingo para todos e uma boa semana.